Fala, meus caros! Tá acabando, hein? Tá acabando o futebol espanhol essa temporada, tá acabando o Campeonato Espanhol, mas ainda temos nesse apagar das luzes algumas coisas para conversar. E nesse domingo, 37ª rodada de La Liga, o Barcelona em casa recebeu o Betis e venceu por 3-1. O campeão Barcelona com o já classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões, Betis. Eu não estava à espera de um jogo de comadres, mas eu também não estava esperando um jogo numa rotação lá em cima. E tivemos uma rotação mediana, né? Em vários momentos, muito controle do Barcelona. O Betis também não queria forçar tanto, não queria arriscar tanto. O Barça conseguiu fazer um jogo bem maduro, sofreu muito pouco e coletivamente entregou um resultado sólido, que é o que se espera do Barcelona. Agora, é óbvio que nesse vídeo aqui eu vou trazer abordagens mais individuais, porque a gente precisa falar de João Cancelo, a gente precisa falar dele, Rafael Dias Beloli, 2 gols na vitória por 3-1, voltando bem, pensando inclusive em seleção brasileira, e a gente precisa levantar a bola aqui da despedida de Robert Lewandowski. Mas só para não deixar passar, só para não dizer que eu não falei das flores, o Barcelona termina a temporada com um recorde histórico de 19 jogos em casa e 19 vitórias em La Liga. Foi uma fortaleza, tanto o Estádio Olímpico de Montjuïc na primeira metade, quanto depois do retorno do Camp Nou. E o Barcelona foi realmente trazendo dentro do Campeonato Espanhol uma força em casa que se transforma num momento histórico para o clube. Nunca nenhuma outra equipe conseguiu 19 vitórias em 19 jogos dentro do Campeonato Espanhol. 57 gols marcados em casa e apenas 10 sofridos. Números significativamente importantes para essa equipe do técnico Hans Flick, né? E eu estive, né, nessa transição entre Montjuïc e Camp Nou, e realmente dá para perceber o quanto a equipe se conecta muito mais com a sua casa, né? Montjuïc era uma casa emprestada, o Camp Nou é realmente emocional para o torcedor e faz o torcedor ser muito mais participativo, até pela estrutura do próprio estádio, sem ser um estádio olímpico, com muito espaço entre a arquibancada e o campo. E realmente, nessa temporada, ver o Barcelona no Camp Nou foi muito diferente do que ver o Barcelona longe dos seus domínios. Não tropeçou no Camp Nou. Isso é importante, mirando a próxima temporada. Coletivamente falando, eu acho que o Barça controlou a partida, não sofreu tanto, controlou bem, inclusive, as linhas de impedimento. Teve um outro lance que precisou do João Garcia, mas fez um bom jogo a nível defensivo e a nível ofensivo. Criou o suficientemente para vencer a partida e venceu bem por 3-1. Destaque para o meio-campo do Barcelona. Eu acho que o retorno progressivo do Bernal é muito importante mirando a próxima temporada. Se a gente for imaginar esse setor no meio-campo, De Jong, Pedri, Bernal e Gavi, você não precisa fazer nenhuma mudança ou contratação, sendo que o Barcelona vai ter que priorizar outros setores para esse setor, né? Até porque o Dani Olmo pode fazer um pouquinho dessa posição de número 8, não me agrada tanto. O Firmino também pode baixar um pouquinho e fazê-la, mas com esses 4, eu acho que o Barcelona está muito, muito bem servido. Óbvio que depois tem uma oportunidade de mercado ali, um moleque surge da base de cá, mas no final das contas tem o Caçador também, enfim. Eu acho que torna outros jogadores, inclusive, negociáveis por ter esse meio campo. E esse controle que eu digo passa bastante por aí. Passando o coletivo para o individual. Robert Lewandowski. Cara, até me emocionei um pouquinho aqui com essa despedida dele. O polonês de 37 anos se emocionou dentro de campo, foi às lágrimas, ovacionado, né? Aplaudido desde que o seu nome foi chamado da primeira vez no estádio, depois ovacionado na substituição no segundo tempo. Infelizmente, ele não conseguiu fazer um gol e os jogadores do Barcelona gostam tanto do Lewandowski, né? Tem até uma foto bonita do Lewandowski conduzindo os jovens jogadores do Barcelona quando ele chegou, e entregando agora já para esses talentos, entre aspas, mais velhos, mais formados, né? Pedri, Lamine Yamal, Gavi, com quem ele criou uma relação muito bonita, enfim. E é exatamente esse sentimento que tomou conta hoje do estádio, né? De agradecimento ao Robert Lewandowski e também de uma demonstração de amor que o Robert Lewandowski escolheu ter. O que é importante aqui para a gente destacar?
A carreira do Lewandowski na Alemanha, ela é brilhante. Tá? A gente está falando aqui de um dos maiores centroavantes deste século do futebol. Top 3, tá? Para mim, deste século, a nível do que ele entregou de números e de títulos. Borussia Dortmund, Bayern de Munique avassalador e depois agora Barcelona. Só que quando ele, com 33 anos, ele escolhe sair do Bayern de Munique, ir para o Barcelona, em Munique ninguém entendeu nada. O Barcelona com problemas financeiros, o Barcelona se despedindo de Lionel Messi, com muito mais dúvidas do que certezas, e o Bayern de Munique projetando um time para a reta final da carreira do Lewandowski, ninguém queria se desfazer do Lewandowski, e ele resolve sair da sua zona de conforto, onde quebrou recordes e recordes, um dos maiores artilheiros da história do clube, para ir para uma casa lendária, mas de muitas incertezas, né? Ele escolheu viver o extraordinário. Eu não estou falando que ele fez isso de graça, né? O Barcelona teve que abrir um cofre para trazer o Lewandowski, que ele talvez nem pudesse na época. Mas deu muito certo, cara. Deu muito certo, assim. Tem a ver também com a cidade, tem a ver também com a conexão da família do Lewandowski, especialmente a esposa com a cidade, tem a ver com o bem-estar, com o estilo de vida e com o estilo de ser, de se comportar. O Lewandowski pegou essa molecada que eu falei e conseguiu fazer com que esses caras enxergassem nele uma liderança. E ele assumiu a bronca. Pô, nós estamos falando de um cara que ganhou 7 títulos pelo Barcelona em 4 temporadas. 3 campeonatos. 3 campeonatos. Um cara que entregou 191 jogos até aqui e 119 gols, 22 assistências. A percepção dessa temporada pode ser ruim, como eu falei, porque 18 gols para o Lewandowski é ruim. Mas mesmo assim, é um cara que, durante todo esse processo, foi fundamental para que o Barcelona saísse de momentos de incerteza para voltar a momentos de glória. E eu acho que isso não tem preço. Todas as críticas direcionadas a ele nessa temporada, né, a falta de que o Barcelona precisava de um 9 nessa temporada, são justas. Mas, como eu disse, a obra pronta, ela apaga tudo isso e deixa realmente uma história extremamente bonita e bem conseguida pelo polonês. Acho que no final a torcida vai fazer uma avaliação e vai ver, cara, esse centroavante foi histórico. Né? Dentro dos centroavantes históricos do Barcelona nesse século, Eto'o, Suárez, o Lewandowski, tem que estar, tem que ter o seu nome citado. Eu não estou comparando aqui, mas é muito bonito e a emoção dele é a emoção do torcedor do Barcelona. Falando um pouco de Rafinha, 2 gols, um belo gol de falta, né? Foi mais na malandragem do que propriamente bateu de uma forma indefensável. O goleiro foi traído pela malandragem do Rafinha ali na falta. Curiosamente, foi bem no setor que o Rashford fez o golaço no jogo do título contra o Real Madrid. E volta também a fazer 2 gols no mesmo jogo, né? Uma saída de bola errada do Betis, o Rafinha foi lá e aproveitou, mas um bom jogo do Rafinha, voltando a ser titular depois da lesão, e é uma excelente notícia para a seleção brasileira, vai ter convocação amanhã, o Rafinha é um dos líderes dessa seleção brasileira, um dos caras que podem fazer realmente a diferença. Que pena que o Rafinha não esteve nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, porque eu tenho para mim que se ele tivesse, as coisas poderiam ser bem diferentes, inclusive no segundo jogo, porque o Barcelona ali precisava de um faro de gol, né? Um descontentamento ambulante dentro de campo, que é o Rafinha, que não se contenta em entregar o mediano, ele tem que sempre buscar mais, buscar mais, buscar mais. E mesmo em um jogo em que a rotação estava menor, ele foi para cima, né? E conseguiu ali ter algumas finalizações no primeiro tempo. O gol de falta é muito bonito. O segundo gol é mais oportunismo na falha do time do Betis. Mas é uma temporada abaixo do que foi a temporada passada para o Rafinha com a camisa do Barcelona por conta das 2 lesões que o tiram por um período longo. Mas é uma temporada muito decente que projeta a próxima temporada como uma das lideranças, né? A saída de Lewandowski faz, para mim, o Rafinha ser o grande líder ofensivo dessa equipe. O Lamine Yamal é o astro, o prodígio, a estrela, mas o Rafinha é
a personificação daquilo que o Hans Flick quer dentro de campo e daquilo que o Barcelona precisa dentro de campo para conseguir fazer com que esse sistema de pressão alta funcione, de linhas avançadas funcione. O Rafinha é esse cara, né? E bom vê-lo voltar com ganhar ritmo de jogo também antes de uma Copa do Mundo que o Brasil vai precisar muito dele. E o João Cancelo, na mudança do segundo tempo, com a entrada do Baldé, jogando o João Cancelo como um meia, um ponta esquerda, mas que também utilizava bastante o corredor central, é um jogador, cara, que ofensivamente, quem que vai criticar o Cancelo aqui? O Cancelo sempre entregou ofensivamente. O problema do Cancelo é defensivo. Mas do jeito que o Barcelona joga, eu prefiro muito mais o Cancelo ofensivo do que um cara especialista defensivamente, que não vai te adiantar em nada, né? Porque você pode jogar o Eric Garcia como lateral, e muita gente do Barcelona está dizendo que na próxima temporada o Eric Garcia será o titular na posição de lateral direito. Acho que ainda precisa de contratações, e esse é um setor interessante. Não sei se o Koundé vai fazer a temporada ruim que fez nessa, mas enfim, olhando para o Eric Garcia, você pode montar ali uma linha de 3 posicional e o Cancelo subindo como se fosse um atacante, né, um ponta, para ajudar lá o Rafinha naquele setor. E o Cancelo mostrou, nesses 6 meses de Barcelona, que ele tem que ficar no Barcelona. O Barcelona tem que fazer um esforço, não loucuras financeiras, mas tem que fazer um esforço para manter o Cancelo. Aliás, para beber da água também de Copa do Mundo, para a seleção portuguesa, foi excelente que o Cancelo voltou, porque lembrem-se do Cancelo quando ele chega fisicamente abaixo do que é a competitividade no futebol europeu comparativamente com a Arábia Saudita, e ele vai evoluindo, e hoje o Cancelo é titular indiscutível do Barcelona e fazendo as funções que faz. O gol que ele faz é de camisa 10, né? Porque ele está no corredor central, ele limpa a jogada e dá um tapa que parece fácil, mas é um tapa de muita qualidade para fazer o 3-1. E o Barcelona tem nas mãos aí uma oportunidade, achou no mercado, com um faro muito apurado do Deco, essa oportunidade de trazer o Cancelo e agora de manter o Cancelo, até porque é vontade do jogador, né? Que é torcedor do Barcelona. Pois bem, o Barcelona ainda tem mais uma rodada, 38ª para cumprir nesse campeonato espanhol, mas a verdade é que se despede do Camp Nou de uma forma muito bonita, né? Acho que foi um belíssimo campeonato. E agora novas caras surgirão na próxima temporada, especialmente se o Barça conseguir trazer o centroavante que tanto quer. Podemos ter um João Pedro, quem sabe, ou outro jogador nesse setor. Meus caros, um abraço para vocês e vamos que amanhã tem convocação da seleção. Tchau.